O fim da guerra e a humilhação alemã. A Primeira Guerra Mundial terminou oficialmente em 11 de novembro de 1918, deixando o Império Alemão militarmente derrotado e politicamente desestabilizado. O Kaiser Guilherme II abdicou e fugiu para a Holanda, encerrando séculos de monarquia imperial. No lugar do antigo regime, surgiu a tentativa de construção de um governo democrático parlamentar. Entretanto, essa transição ocorreu em meio a revoltas internas, fome generalizada e colapso econômico. O povo alemão não experimentou uma transição tranquila para a paz, mas sim um cenário de profunda crise e ressentimento coletivo. Em 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes, imposto pelas potências vencedoras, especialmente França, Reino Unido e Estados Unidos. A Alemanha foi considerada exclusivamente culpada pela guerra por meio da chamada cláusula de culpa. Perdeu territórios importantes como a Alsácia-Lorena, partes da Prússia e todas as suas colônias ultramarinas. Além disso, foi obrigada a reduzir drasticamente seu exército e pagar reparações financeiras altíssimas. Para muitos alemães, o tratado foi visto como uma imposição humilhante e injusta. A nova República de Weimar nasceu sob esse peso político e econômico. Desde o início, enfrentou oposição tanto da extrema-direita nacionalista quanto de grupos revolucionários de esquerda, como os espartaquistas. A democracia era vista por parte da população como responsável pela capitulação. A narrativa da punhalada pelas costas começou a se espalhar, alegando que o exército não havia sido derrotado no campo de batalha, mas traído por políticos civis. Esse mito seria amplamente explorado nos anos seguintes. O sentimento predominante na Alemanha pós-guerra era o de frustração, insegurança e busca por explicações simples para problemas complexos. Milhares de veteranos retornavam sem perspectivas, sentindo-se deslocados numa sociedade em transformação. O nacionalismo ferido tornava-se um terreno fértil para discursos radicais. Nesse ambiente de instabilidade e ressentimento coletivo, começaria a emergir uma figura que prometia restaurar o orgulho perdido. A crise estrutural da jovem democracia abriria espaço para movimentos autoritários, a juventude de Hitler e sua formação ideológica. Adolf Hitler nasceu em 20 de abril de 1889, na cidade de Braunau am Inn, então parte do Império Austro-Húngaro. Filho de Alois Hitler, um funcionário da alfândega, e Clara Hitler, teve uma infância marcada por disciplina rígida e conflitos familiares. Demonstrava interesse por artes visuais e arquitetura desde cedo. Contudo, sua relação com o pai era tensa, especialmente por causa das divergências quanto ao futuro profissional. Após a morte do pai, Hitler passou a nutrir o desejo de se tornar artista. Em 1907 e 1908, tentou ingressar na Academia de Belas Artes de Viena, mas foi rejeitado em ambas as ocasiões. A recusa abalou profundamente suas ambições pessoais. Passou então a viver em pensões baratas e abrigos para homens solteiros, sobrevivendo com pequenos trabalhos e vendendo pinturas amadoras. Durante esses anos em Viena, teve contato com ideologias pangermânicas, antissemitas e nacionalistas radicais. A capital austríaca era um centro político vibrante e polarizado, onde discursos extremistas circulavam com intensidade. O ambiente multicultural do Império Austro-Húngaro influenciou a construção de sua visão de mundo. Hitler passou a desenvolver uma concepção étnica de nação, defendendo a supremacia germânica. Autores racistas e teorias pseudocientíficas reforçaram sua crença em hierarquias raciais. O antissemitismo, já presente em parte da sociedade europeia, foi internalizado como elemento central de sua ideologia. Essas ideias se consolidariam definitivamente nos anos seguintes. Em 1913,
Hitler mudou-se para Munique, na Alemanha, buscando aproximar-se do que considerava o verdadeiro coração do povo germânico. Quando a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, ele se voluntariou para o exército bávaro. A guerra marcou profundamente sua identidade. Serviu como mensageiro no fronte ocidental e recebeu condecorações, incluindo a Cruz de Ferro. A derrota alemã em 1918 foi sentida por ele como uma humilhação pessoal e coletiva. A entrada na política. Após a guerra, Hitler permaneceu no exército alemão, agora reorganizado sob a República de Weimar. Foi designado para monitorar pequenos grupos políticos considerados potencialmente radicais. Em 1919, participou de uma reunião do Partido dos Trabalhadores Alemães. Impressionado com o discurso nacionalista e antimarxista, decidiu filiar-se ao grupo. Esse pequeno partido seria o embrião do futuro movimento nazista. Hitler rapidamente se destacou como orador. Seu estilo era inflamado, emocional e estruturado para provocar forte reação do público. Ele articulava ressentimentos populares, identificava inimigos internos e prometia a restauração nacional. O partido mudou de nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. A suástica foi adotada como símbolo oficial, consolidando identidade visual marcante. Nos primeiros anos da década de 1920, o partido cresceu lentamente, principalmente na Baviera. Organizou também uma força paramilitar chamada SA, encarregada de proteger comícios e intimidar adversários. A instabilidade política da Alemanha favorecia movimentos radicais. Tentativas de golpe e confrontos de rua tornaram-se frequentes. O ambiente era propício à radicalização. Hitler começou a estruturar uma ideologia baseada em nacionalismo extremo, autoritarismo e antissemitismo sistemático. Defendia a revogação do Tratado de Versalhes e a expansão territorial. Suas ideias encontravam eco em setores frustrados da sociedade alemã. Embora ainda fosse figura marginal no cenário nacional, sua influência regional aumentava. A política alemã entrava em fase cada vez mais turbulenta. O putsch da cervejaria e a prisão. Em novembro de 1923, a Alemanha enfrentava uma das piores crises econômicas de sua história, marcada por hiperinflação extrema e instabilidade política. Aproveitando o clima de insatisfação, Hitler e seus apoiadores decidiram tentar tomar o poder pela força na Baviera. Inspirado pelo sucesso de Benito Mussolini na Itália, ele acreditava que um golpe rápido poderia desencadear uma revolução nacional. No dia 8 de novembro, invadiu uma cervejaria em Munique, onde líderes regionais discursavam. Declarou o início de uma revolução nacional e tentou forçar apoio político imediato. O golpe, conhecido como putsch da cervejaria, fracassou rapidamente. No dia seguinte, ao marchar pelas ruas de Munique, Hitler e seus seguidores foram confrontados pela polícia. Houve troca de tiros e vários nazistas morreram. Hitler foi preso poucos dias depois e acusado de traição. O julgamento, porém, transformou-se em plataforma política para ele. Utilizou o tribunal para divulgar suas ideias nacionalistas para toda a Alemanha. Condenado a 5 anos de prisão, cumpriu apenas cerca de 9 meses na prisão de Landsberg. Durante esse período, recebeu visitas constantes de simpatizantes e teve tratamento relativamente confortável. Foi nesse momento que ditou o livro Mein Kampf, onde sistematizou sua ideologia. Ali, estabeleceu conceitos como o Lebensraum, espaço vital, e a centralidade do antissemitismo. O fracasso do golpe ensinou-lhe que o poder deveria ser conquistado por meios legais. Ao sair da prisão em 1924, Hitler reorganizou o Partido Nazista. Abandonou temporariamente a estratégia de golpe armado e passou a focar na disputa eleitoral. Reestruturou a liderança interna e consolidou sua autoridade absoluta sobre o movimento. A experiência da prisão fortaleceu sua imagem entre simpatizantes.
Ele deixou de ser apenas um agitador regional e passou a ser visto como líder nacionalista emergente. A reorganização do partido na década de 1920. Entre 1925 e 1928, o Partido Nazista ainda era relativamente pequeno em âmbito nacional. A economia alemã experimentava certa estabilidade graças ao Plano Dawes e a empréstimos internacionais. Esse período reduziu temporariamente o apelo dos discursos radicais. Mesmo assim, Hitler trabalhou intensamente na reorganização do partido. Criou uma estrutura hierárquica rígida e dividiu a Alemanha em distritos administrativos partidários. A propaganda tornou-se instrumento central de expansão. O partido investiu em jornais próprios, panfletos e grandes comícios. A estética visual, bandeiras, uniformes, símbolos, foi cuidadosamente planejada para criar identidade forte. A SA continuou atuando como braço paramilitar, enfrentando comunistas nas ruas. O uso estratégico da violência ajudava a projetar imagem de força e disciplina. Hitler consolidou sua posição como líder absoluto, eliminando disputas internas. O princípio do Führerprinzip estabelecia a autoridade incontestável do líder. A lealdade pessoal a Hitler tornou-se elemento central da organização. A ideologia era difundida com foco em nacionalismo radical e pureza racial. A disciplina interna diferenciava o partido de muitos adversários fragmentados. Apesar do crescimento organizacional, os resultados eleitorais ainda eram modestos até o final da década. Em 1928, o partido conquistou apenas pequena parcela de cadeiras no parlamento. Contudo, a estrutura estava pronta para expansão rápida. A estabilidade econômica era frágil e dependente de crédito externo. Bastaria uma nova crise para alterar drasticamente o cenário político alemão. A Grande Depressão e o salto eleitoral. Em 1929, a quebra da Bolsa de Nova York desencadeou a Grande Depressão Mundial. A Alemanha foi particularmente afetada devido à dependência de empréstimos americanos. Bancos faliram, empresas fecharam e o desemprego disparou para milhões de pessoas. A confiança na República de Weimar entrou em colapso. O sistema parlamentar mostrou-se incapaz de formar governos estáveis. O Partido Nazista soube explorar essa crise com habilidade. Prometia empregos por meio de rearmamento e obras públicas. Criticava o sistema democrático e denunciava o Tratado de Versalhes. Apresentava-se como alternativa forte e decisiva. A mensagem encontrava eco em trabalhadores desempregados e na classe média arruinada. Nas eleições de 1930, o partido teve crescimento expressivo. Em 1932, tornou-se o maior partido do Reichstag. Hitler concorreu à presidência contra Paul von Hindenburg, embora tenha sido derrotado. Mesmo assim, consolidou-se como figura política central. A polarização entre comunistas e nazistas intensificou-se. O uso de propaganda moderna foi decisivo nesse período. Aviões permitiam que Hitler discursasse em várias cidades no mesmo dia. Comícios gigantes criavam sensação de movimento inevitável. A imagem de liderança forte contrastava com governos instáveis. A Alemanha aproximava-se de uma transformação política profunda. A nomeação como chanceler. Em 30 de janeiro de 1933, o presidente Paul von Hindenburg nomeou Hitler chanceler da Alemanha. Conservadores acreditavam que poderiam controlá-lo dentro de uma coalizão política. Subestimaram sua habilidade estratégica. Hitler assumiu o cargo com base legal, mas com ambições autoritárias claras. O cenário político estava extremamente fragmentado. Em fevereiro de 1933, ocorreu o incêndio do Reichstag. O governo atribuiu o ataque a comunistas e declarou o estado de emergência. Direitos civis foram suspensos e opositores presos. O decreto do incêndio do Reichstag ampliou poderes do executivo.
A repressão política tornou-se sistemática. Em março de 1933, foi aprovada a Lei de Concessão de Plenos Poderes. Essa lei permitia ao governo legislar sem aprovação parlamentar. Com isso, a democracia foi legalmente desmontada. Partidos opositores foram gradualmente proibidos. O regime nazista consolidava-se juridicamente. O processo não ocorreu por golpe militar imediato, mas por erosão institucional gradual. Muitos setores da sociedade aceitaram as mudanças em nome da estabilidade. O medo do comunismo foi instrumentalizado. A transição para a ditadura foi formalizada dentro do arcabouço legal existente. O Estado alemão transformava-se profundamente. A consolidação do poder absoluto. Em 1934, ocorreu a chamada Noite das Facas Longas. Hitler ordenou a eliminação de lideranças da SA e outros adversários políticos. O objetivo era neutralizar possíveis ameaças internas. A operação contou com apoio das Forças Armadas. O episódio consolidou a confiança militar no regime. Com a morte de Hindenburg, em agosto de 1934, Hitler acumulou os cargos de chanceler e presidente. Assumiu o título de Führer. As Forças Armadas passaram a jurar lealdade pessoal a ele. A estrutura do Estado tornou-se totalmente subordinada à sua liderança. O princípio de autoridade absoluta estava estabelecido. A Gestapo expandiu vigilância e repressão. Campos de concentração começaram a receber opositores políticos. A sociedade foi gradualmente controlada por organizações ligadas ao partido. Juventude hitlerista e Liga das Moças Alemãs doutrinavam jovens. O regime penetrava todos os aspectos da vida social. A propaganda intensificou o culto à personalidade. Grandes comícios em Nuremberg exibiam disciplina e poder. A imagem de unidade nacional era cuidadosamente construída. O controle cultural incluía censura e queima de livros. A Alemanha tornava-se Estado totalitário plenamente estruturado. A política racial e a perseguição. Em 1935, foram promulgadas as Leis de Nuremberg. Elas retiraram cidadania dos judeus e proibiram casamentos mistos. A discriminação tornou-se institucionalizada. Profissionais judeus foram excluídos de cargos públicos. A segregação passou a ser política oficial. O antissemitismo era central na ideologia nazista. Judeus eram retratados como inimigos internos e responsáveis pelas crises. A propaganda reforçava estereótipos raciais. A exclusão econômica agravava a marginalização social. O isolamento da comunidade judaica tornava-se sistemático. Em novembro de 1938, ocorreu a Kristallnacht. Sinagogas foram incendiadas e lojas destruídas. Milhares de judeus foram presos e enviados a campos de concentração. A violência deixou de ser apenas retórica. O regime demonstrava disposição para a escalada brutal. Essas medidas prepararam o terreno para políticas genocidas posteriores. A sociedade alemã foi gradualmente condicionada à exclusão. A repressão não se limitava aos judeus, mas incluía opositores políticos e minorias. O Estado racial estava plenamente implantado. A radicalização era crescente. O caminho para a guerra. A política externa nazista visava a revisão do Tratado de Versalhes. Em 1936, tropas alemãs remilitarizaram a Renânia. A ausência de reação internacional fortaleceu o regime. Em 1938, ocorreu o Anschluss, anexação da Áustria. A expansão territorial era apresentada como reunificação do povo germânico. Ainda em 1938, o Acordo de Munique permitiu a anexação dos Sudetos, região da Tchecoslováquia. As potências europeias adotaram política de apaziguamento. Hitler interpretou essa postura como sinal de fraqueza. A ambição expansionista intensificou-se. A ocupação total da Tchecoslováquia veio em seguida. Em agosto de 1939, Alemanha e União Soviética assinaram o Pacto Molotov-Ribbentrop.
O acordo incluía cláusula secreta de divisão da Polônia. Em 1º de setembro de 1939, tropas alemãs invadiram território polonês. A estratégia de Blitzkrieg demonstrou nova forma de guerra rápida. 2 dias depois, Reino Unido e França declararam guerra à Alemanha. Assim iniciava-se a Segunda Guerra Mundial. A ascensão de Hitler, construída ao longo de 2 décadas, culminava em conflito global. O regime consolidado internamente partia agora para a expansão militar externa. O nacionalismo radical transformava-se em guerra continental. O mundo entrava em sua fase mais devastadora do século XX.